Um dos conflitos mais devastadores que já ocorreu na história da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 46 milhões de civis e militares morreram, sendo muitos deles em circunstâncias de crueldade. Mas antes de contar os fatos do início da Segunda Guerra Mundial, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo as maiores histórias da humanidade. O início da Segunda Guerra Mundial foi com os ataques à Polônia. A primeira vítima da guerra foi um prisioneiro polonês que morava na Alemanha e havia sido preso no dia 30 de agosto, para tentar pôr a Alemanha em uma situação de vítima e assim justificar os ataques à Polônia. O prisioneiro foi vestido com um uniforme polonês e levado para a cidade alemã de Gleiwitz para simular um ataque ao retransmissor da cidade por tropas polonesas. O prisioneiro foi assassinado em 31 de agosto de 1939. O episódio foi nomeado como Operação Himmler, em homenagem ao chefe da SS que colaborou com a sua preparação. No dia 1º de setembro de 1939 foi iniciado os ataques à Polônia. Diferente das táticas usadas na Primeira Guerra Mundial, onde as unidades de infantaria avançavam até ficarem encurraladas em uma linha de trincheiras, para então organizarem ataques contra os inimigos fortemente instalados. O método utilizado por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial foi a Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Esse método se baseou em realizar uma série de ataques aéreos sem qualquer aviso para destruir ainda no solo boa parte da força aérea dos inimigos. Após isso, os bombardeiros visavam as comunicações ferroviárias e rodoviárias, os depósitos de munições, os quartéis e os centros urbanos, causando confusão e pânico. Após isso, os bombardeiros de mergulho localizaram as tropas e as bombardearam, enquanto os aviões de combate atacavam os civis que tentavam fugir, causando ainda mais caos e impedindo que a defesa polonesa conseguisse avançar. A Blitzkrieg se iniciou no céu e indo para a terra, utilizando infantaria motorizada de autometralhadoras e tanques ligeiros e em seguida enviando tanques pesados. Por fim, enviaram a infantaria fortemente apoiada pela artilharia para avançar sobre as áreas invadidas para acabar com as resistências que restaram e fazer a ligação com as unidades motorizadas de assalto inicial. No dia seguinte, após o ataque da Alemanha à Polônia, o governo polonês relatou que 130 cidadãos, entre eles 12 soldados, haviam sido mortos em ataques aéreos em várias cidades da Polônia. Várias casas foram incendiadas e até o hospital para crianças judias deficientes foi destruído pelo bombardeio. Para você que gosta de saber todos os detalhes da história da Segunda Guerra Mundial, não deixe de acessar os links na descrição do vídeo, para ter acesso à lista de livros recomendados sobre o assunto, onde você poderá saber de muito mais fatos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. O primeiro ataque de bombardeiros aconteceu em 4 de setembro. Nesse dia, 10 bombardeiros atacaram instalações navais e navios alemães. Naquela semana, muitas aldeias foram incendiadas na Polônia e foram feitas milhares de vítimas pelo incêndio e pelos ataques enquanto tentavam fugir. Constantemente eram registrados novos casos de desrespeito às leis de guerra por parte dos alemães. No dia 6 de setembro, em um campo de batalha, os alemães abateram 19 oficiais poloneses que já haviam se rendido. Desde então, os prisioneiros de guerra não podiam mais saber se as leis definidas para conflitos armados seriam ou não respeitadas, pois o modo de agir dos nazistas era completamente diferente dos desenvolvidos ao longo do século anterior.
Aqueles dentro da Alemanha que eram contra as ações e excessos do nazismo não se opunham, pois as ameaças de serem presos em campos de concentração eram muito poderosas e amedrontadoras. Na Polônia, fugir era praticamente impossível, pois a ofensiva alemã foi muito veloz e encurralou os civis e militares. Os alemães estavam confiantes de que não havia nada que as tropas britânicas ou francesas pudessem fazer para evitar a sua vitória certeira. Em 19 de setembro, dirigindo a palavra aos habitantes de Danzig, Adolf Hitler falou que o Deus Todo-Poderoso havia dado a bênção às armas alemãs e também fez uma ameaça discreta à Grã-Bretanha e à França, dizendo que poderia chegar muito em breve o momento de usar uma arma que não poderia ser utilizada para os contra-atacar. Apesar de toda a destruição causada pelos ataques realizados pela Alemanha, a Polônia conseguiu se recuperar e atualmente é um país de economia avançada e com um grande desenvolvimento humano. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias do Corvus Historiador.